Eu sou Nelson Triunfo, porque nasci na cidade de Triunfo, mas o meu nome completo e não artístico é Nelson Gonçalves Campos Filho. Eu nasci praticamente dançando, porque o meu pai é lá de Triunfo, Pernambuco. Triunfo é uma cidade maravilhosa, parece até com a Suíça, porque você sobe aquelas serras, chega lá em cima, tem aquele negócio como foi um mega campo de futebol, e no centro tem um lago, né, que chamado Açude de Triunfo, na verdade. Mas nessa cidade, ela é uma cidade de Pernambuco, já existia o frevo, lá já tinha o frevo, nos carnavais. Tinha também as cutiladas, que era de um quilombo que ficava próximo ao quilombo do Livramento, que ficava... Porque Triunfo, tem uma parte do lado de Triunfo, da parte do norte, que quando chove, a água que desce para o lado de lá é Paraíba, a que desce para cá, para Triunfo, é Pernambuco. Então o Triunfo também fica no lugar mais alto de Pernambuco. Se você for olhar na geografia, o Pico do Papagaio, ele fica em Triunfo. E tinha toda essa manifestação artística já em Triunfo, porque por ser até uma cidade turística, que tem essas montanhas, essas coisas, né? E eu sempre estive envolvido. Quando moleque, estava ali o começo dos Beatles, dos Tremedões, da nossa Jovem Guarda, né, meu? E eu era um molequinho e eu dançava, chamava ei, 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 na verdade, né? E a gente dançava aquilo ali para tudo, então eu já estava bem envolvido com a dança. Meu pai era sanfoneiro e ele tocou até com Luiz Gonzaga. Ele morreu com 100 e poucos anos, meu pai, mas ele era um grande sanfoneiro. E como ele era convidado para tocar forró naquelas serras, naqueles lugares, naquelas cidades mais próximas de Triunfo, eu sempre, às vezes, ia acompanhando minha mãe e tudo, e eu vi o pessoal dançando forró, eu adorava aquilo tudo, né? Então, inclusive, hoje chama aqui no Sul pagode, que seria aquele sambinha. Não, naquela época, pra gente, pagode era uma festa, era um forró. Não. Eu nunca fui um menino de rua, na verdade. Só que eu fui um moleque que eu trabalhei muito cedo. Com 8 anos, eu já tomava conta do sítio do meu pai, que ele ficava numa vendinha que ele tinha na cidade, uma bodega, e ele tinha um sítio. Eu ia lá ver como é que estavam as vacas, esse negócio todinho. Às vezes eu estava num cavalo, saía. Como aqueles moleques tudo jovem, né? Com 12 anos, eu era tão bom na enxada quanto aqueles trabalhadores que tinham ali no sítio, que eram rendeiros, que eles plantam na sua terra e te dá uma porcentagem daquilo que ele plantou. Então eu olhava e administrava isso e estudava, né? E eu vivia tanto no sítio como eu vivia na cidade também de Triunfo, né? Mas aí, cara, vem aquela coisa que bate na cabeça, que é de sair. Sempre eu gostei de bater, fazer taró, caixa nas bandas marciais da escola, né? E ali dançava e tudo, assistia aqueles filmes com Sammy Davis Jr., Jim Kelly, Jerry Lewis, né? E que tinha várias... eles gostavam sempre de pôr aquelas coisas da Broadway, né? Aquelas danças e tudo. Eu adorava aquilo. Então eu comecei a dançar mais à vontade vendo aqueles tipos de filmes musicais, né? Quando eu deu 16 anos, eu fui estudar em Paulo Afonso, que era Bahia. Paulo Afonso já era uma cidade muito mais avançada do que Triunfo e era a capital da energia do Nordeste. Inclusive vinha muita gente do Rio de Janeiro para Paulo Afonso, um tempo atrás, porque Paulo Afonso ele tinha sede no Rio, porque como era uma área de segurança nacional por ser uma hidroelétrica famosa, né? Até o Luiz Gonzaga fez aquela música Delmiro deu a ideia, Polônio aproveitou e Paulo Afonso foi um sonho que se concretizou. Aí o Brasil vai, né? O Juca Sá falava o Brasil vai e andando para trás, vai. Que era para ir para frente, né, meu? Então, Paulo Afonso foi isso. Muitos músicos maravilhosos de Salvador, eles tiveram base em Paulo Afonso. Foi uma cidade muito musical, Paulo Afonso. E eu me envolvi com esses caras e tudo, e ali comecei minha carreira de verdade artística e dentro da dança, né? E tudo, era o tempo que James Brown estava no auge, 72 ali, pá. E eu saí de lá,
eu vim cair em Brasília sem querer. Aí, como eu trabalhava com topografia na época, eu fiz até marcações do Banco do Brasil, de Brasília, aquele quadradão. E estudei em Brasília, mas já estava começando os bailes blacks, que era aquele tempo da Black Hill, do Tony Tornado, do Jeskin Combo, começando lá no Rio com o DJ Big Boy da Mundial, com também o Ademir Lemos. E no Rio existia ótimos dançarinos de soul. Não era, eles passavam um pouco de ótimo, né? Eu não sei nem qual a palavra que podia usar, porque os caras, eles eram bons demais. Inclusive, muitos daquele espaço tinham a ver com James Brown. Outros eram criações deles, né? E eu usei muito isso. A gente ouvia no Rio, até comprar uns pisantes que tinha, que a gente dançava, que era de sola, chamado Pinheirão, ou Piso Pato. Era uns tipos de sapato bem quadrado, bonito, vernizado, e que tinha um solado que tinha 1, 2, 3, 4 andares. As pessoas que não dançavam muito pegavam o de 3 andares, 4, que era mais alto. Nós que dançávamos, gostávamos mais de pegar o mais baixo, que ele era melhor para deslizar, e tinha que ser sola. Tinha que ser sola, porque a sola ajudava a gente a fazer os passos, né? É tanto que hoje todas as danças urbanas, elas tiveram origem no original funk, do James Brown. E de outros, Demeter, Baquês, Canfanchan, Itunify, todo esse pessoal que trabalhou. O Coedê Gang, que depois ficou comercial, mas antigamente o som do Coedê Gang era muito forte, muito pesado. Eu brincava naqueles paralelepípedos, a gente pegava o giz da escola, levava escondido, né? E chegava lá, a gente riscava o chão e fazia um garrafão. Aquilo era uma das nossas brincadeiras. Também tinha um coreto na minha cidade, que a gente brincava muito de 4 cantos, né? O coreto era um lugar muito importante da cidade, quer dizer, todo poeta, todo dançarino, às vezes se apresentava naquele coreto ali, né? Então, eu sempre... Na própria cidade eu ficava mais na rua mesmo, eu gostava muito de ficar na rua, inclusive jogar bola na rua, a gente fazia muito isso, né? E tinha várias brincadeiras que hoje em dia praticamente não existe mais nenhuma delas, mas naquele tempo nós tínhamos muito brincadeira que era o contato do corpo. O contato. Hoje em dia tem muita gente doente de depressão, de pânico, de tudo, porque eles ficam na frente do computador e dificilmente eles têm, a molecada, eles ficam ali no computador, que é a relação deles. A nossa relação antigamente, a gente saía na porrada na rua, com um pouco tava amigo de novo, entendeu como que é? Então eu acho que isso fazia com que nossa mente fosse mais aberta e nós fôssemos mais, digamos, até humanos, né, cara? Até humanos. Mas aí também eu saí me criando pelo mundo e tudo e sempre tive uma concepção muito rua, até porque em Salvador eu não saía dos caras da capoeira, estava sempre ali no Mercado Modelo, na frente, e a capoeira rolando. Eu, quando estava em Brasília, eu sempre ia para nossos eventos de rua, essas coisas que a gente fazia, sempre nós tínhamos essas coisas. E cheguei em São Paulo, aí lascou, porque nós fomos para os grandes bares que estavam começando e tudo, não sei o quê, mas sempre a gente ia para os encontros ali no Viaduto do Chá, ali na frente do antigo MAP, na frente do Municipal. Foi a primeira vez que eu tive um problema com os guardas, foi na frente do Municipal, que eu fui dançar, você vê como que é. Não estava acontecendo nada, tinha os degraus do Municipal, nós chegamos lá, cara, começamos a fazer umas coreografias, umas danças, aquilo bombou na frente. E chegou os guardas do Municipal e mandou a gente parar. Quer dizer, se tivesse acontecendo algum evento naquele momento que alguém precisava entrar, estava atrapalhando sim, mas não tinha nada acontecendo. Cara, nós estávamos na frente de um teatro. Aí você vê como já é a mentalidade de muitos, né, mano? Não é de hoje, não. Isso aí vem se arrastando e a gente vem sobrevivendo, mas está na hora do Brasil ter mais respeito com as artes. São Paulo surgiu na minha vida, assim, eu já tinha... Quando eu estudava o ginásio na Bahia, que eu tinha saído de Pernambuco, eu tinha feito o primário, pai, vinha estudar o ginásio, comecei a fazer o primeiro ano ali, aí não, vou estudar agora para frente. Então eu tinha toda a ideia de vir embora para São Paulo, porque eu já tinha um irmão e uma irmã morando em São Paulo. E até porque o meu alvo
futurista que eu queria, eu sabia que ou seria São Paulo ou seria Rio de Janeiro naquela época. Eram as duas capitais, como nos Estados Unidos tem Nova York e Los Angeles. Era isso, a concepção artística. Aí eu digo, não, eu vou para São Paulo. Mas naquele meio ali eu tinha fundado em Paulo Afonso o primeiro grupo de dança de soul do Nordeste, que até eu não tinha nem nome. Aí quando eu me apresentei lá, todo mundo se gritando lá com a gente no Coliseu Show, uma senhora perguntou para mim mais tarde, meu filho, que bonito vocês dançando, parece que vocês não têm ossos. Como é o nome do grupo de vocês? Aí eu fui no embalo dela, aquele negócio de ser criativo nas palavras Nordeste, repentista e tudo, né? Quando ela falou isso aí, eu já criei o nome. Eu falei, ó, o nosso nome são os Invertebrados. Ela falou que nós não tínhamos ossos, né, mano? Aí eu já joguei, foi criação, né, mano? Então, o primeiro grupo de dança original funk do Nordeste, ele é de 72 e se chamou Os Invertebrados. Quando terminei o colegial, brother, eu tinha tudo para ficar lá, que o meu professor falou, ó, corta o cabelo que eu te ponho como gerente da minha firma, cara. Eu digo, ó, muito obrigado, mas eu tô indo embora, rapaz. Porque o meu barato é artístico. Ele falou, que pena, cara. Mas eu digo, vê quem é o segundo, né? Ele, não tem, é você que eu queria, você que era o cara, mano. Eu digo, então, desculpa, mas obrigado demais pelo reconhecimento. Aí parti para São Paulo. Aí eu cheguei em São Paulo em 77. E foi toda uma luta, rapaz. Imagina se a Ana Botafogo falava que era difícil sobreviver do balé. Imagina eu querendo sobreviver de dança black music, que nem tinha mercado e a grande maioria nem sabia o que era, entendeu? E graças a Deus fui um desses precursores que deu certo. A dança foi quem me abriu o espaço e através da dança eu vinha do original funk dos anos 70 e na virada para os anos 80 eu já dançava robô, já dançava alguns outros estilos de dança. Como eu falei para você que todas essas danças urbanas, elas são derivadas do original funk soul, ou do soul funk, como mais certo, né? Foi um piscar de olho para passar de uma coisa para outra. Aí como eu já era mais rueiro mesmo, ficava mais, como eu te falei, no Viaduto do Chá, ficava mais nesses lugares ali, eu comecei a levar a dança de rua para a rua, como era feito lá em Nova York. Teve dança chamando aos Triunfo. Aí era ter dança. Aí tinha muito aqueles shows de americano, inclusive na Soul Train, né, nesses negócios todinho, que eles chamavam a gente, quando tinha coisa diferente, para a gente imitar eles, para ver se a gente conseguia. E a gente chegava lá, era foda, não tinha videoclipe, não tinha nada, a gente tinha que olhar direito para aprender como que era e fazer a coisa pelo menos parecida, né? E algumas das danças que nós fomos imitar lá, era justamente daqueles caras ali em 76, que já estavam fazendo a Soul Train, dançava muito, começando o estilo de The Lockins, os The Lockins, né, que mais tarde ficaram famosos, e também os Electric Boogaloo. O Elétrico Boogaloo, que já era o cara que deslizava para trás em 73, 72, 73, é que o Michael Jackson deu a primeira deslizada ali para trás, aí ficou até como moonwalking, que é passeio na lua, mas foi erroneamente divulgado pela mídia isso aí, que aquilo não é moonwalk, aquele dali, aquele passo se chama backslide, deslizar para trás. Uma das primeiras danças de rua pra gente, na verdade, era o sapateado, que os caras se apresentavam, né? Se alguém procurar ver aí o Brother Nicholas, vai ver que os caras se apresentavam nos melhores cassinos dos Estados Unidos, eles estavam dançando aqui, subia na pilastra, correndo, dava um mortal, caía de espacate no chão. Né, que espacate, para quem não sabe, é espaguete também, que é aquele macarrão assim, mas da dança clássica chama-se Grantecar. Eu cheguei em São Paulo, cara, os trabalhos que eu desenvolvi na dança com o pessoal todinho, me rendeu o título de cidadão paulistano. Hoje também eu sou um cidadão paulistano. Eu posso falar, eu sou de Triunfo, sou do Nordeste, mas eu posso falar também, eu sou de São Paulo, eu sou um cidadão paulistano, reconhecido pelo governo e pelos trabalhos que eu desenvolvi, certo? Mas aí isso foi o grande motivo de eu entrar no hip hop, porque eu saí tentando sobreviver
numa época do militarismo, com arte, sem ser conhecido dentro dela, chegar numa cidade como São Paulo, que era um monstro, para mim qualquer rua estava certo, porque eu não sabia onde ela ia dar, eu também não sabia onde eu estava, né? E com isso, a dança foi me mostrando São Paulo. Ela foi me dizendo, ó, Nelson, isso aqui é esse clube, ele fica no norte. Isso aqui é essa danceteria, ou essa boate, ela fica na sul. Isso aqui é esse clube, fica no centro. E através da dança, dos lugares que eu ia dançar, eu fui conhecendo São Paulo, certo? Então, essa influência foi me deixando mais à vontade. Aí eu também, como sofri pra caramba, teve tempo aí que eu saí para Brasília, passei até fome antes de estar empregado, como em Paulo Afonso também passei fome, certo? Eu gostaria assim muito de ajudar as pessoas, que eu gostava, eu lia essas histórias e tudo, não sei o quê, mas na época os trabalhos sociais que eram desenvolvidos no Brasil eram trabalhos puramente assistencialistas. Aí foi quando já também eu li de tabela o Paulo Freire e percebi que existia aquela concepção que eu também pensava de poder se transformar o cidadão através da arte, da cultura, e porque quem tinha dinheiro tinha a porta aberta, quem não tinha ficava lá esperando 4, 5 horas de lado da televisão para depois o cara falar, hoje não vai dar. E você voltar com a cara de tacho para casa, entendeu? Aí foi quando eu fui vendo que existia um outro mundo que podia ser explorado, que era um mundo que eu podia não estar pagando 10 horas de espera ou não sei o que para fazer um show ou coisas assim, eu podia chegar na rua e me apresentar. Então, aí eu me dei conta por mim próprio, que eu me dei conta de como isso poderia abrir porta para os outros. Porque eu disse assim, poxa, um cara vindo do Nordeste, do meio do mato, mas que saiu estudando, porque para quem quer saber, nada mais forte do que o estudo para lhe dar conhecimento e para abrir seus caminhos. Aí eu via muitas pessoas que eram talentos natos, maravilhosos, muito melhor do que muitas pessoas que tinham mídia, que tinham isso e aquilo. Eu falava, não, esse pessoal, eles precisam, na verdade, essas pessoas, ter uma abertura, como eu também preciso. E aí eu comecei a fazer essa coisa realmente da rua e de começar a fazer oficinas culturais, que eu me lembro muito bem quando eu comecei a fazer oficinas culturais, que tinha a Sueli Chan, o Levi, o Milton, que começou com a gente nas escolas, porque era uma época do Paulo Freire, que ele abriu um pouco dentro da educação, que até então a educação também era muito conservadora e fechada, não se abria para esses negócios, né? Eu fui vendo assim o quanto era interessante e o quanto isso podia fazer a diferença. É tanto que hoje alguns e algumas das melhores dançarinas das danças urbanas de São Paulo foram todos meus ex-alunos. Eu tenho ex-alunos que são campeões mundiais, certo? E muitos deles estão pelo Brasil afora. Eu encontro os caras na Catalunha, na praça, encontro os caras na Broadway, lá na Times Square. Pô, meu, isso aí é como se você pegasse um molequinho ali da quebrada que tinha até um tênisinho furado e você vê ele depois jogando na seleção brasileira. O ambiente do hip hop não é que é um ambiente machista. E isso acontece porque, por exemplo, se você for falar de samba, aí você tem que saber de que samba você está falando. Se é samba enredo, se é samba de break, se é samba reggae, se é samba canção, porque tem várias linhas de samba. Então, se você vai falar do hip hop, isso vem com uma diversidade muito maior, porque para começar já se fala de 4 elementos. A dança, ela entra mais como b-boy e Abigail, mas tem vários outros que incorporam como o pop, o rock, o ek, house. Esse machismo também está caindo um pouco. Eu me lembro que eu trabalhando em Diadema, um dos rapazes lá da nossa oficina era para ir para Cuba. E ele não foi porque falou que não ia rebolar. Então, a gente via através desses momentos o quanto ele era machista. Muita gente não sabe,
mas eu ganhei a comenda da cultura nacional, então eu sou um comendador da cultura. É que eu não saio falando essas coisas porque, na verdade, uma das grandes lutas minhas é, no cotidiano, poder viver como um cidadão comum. Às vezes é meio difícil, mas eu consigo, de uma certa forma. Eu acho que um jogador de futebol ele tem que fazer gol na hora que estiver em campo. Fora do campo ele pode ser uma pessoa normal. Eu, às vezes, não consigo muito quando eu vou numa festa, tipo uma feira preta, um negócio assim, porque são centenas de fotos que pinta e tudo, não sei o que, né? Mas eu convivo com isso de uma forma bem sem prestar muita atenção. Poxa, um moleque que saiu do meio dos preá, cara. Na minha cidade, eu tinha meus próprios familiares que eram mais ricos, que discriminavam a gente. A gente ia no clube e falava, não deixa ele entrar não, que a roupa dele não tá legal. Que eu tive tudo isso. Hoje, eu às vezes, como eu tô aqui, eu entro em muito lugar que muita gente formada, senadores, não entram, certo? Eu extrapolei a parte do hip hop, porque como eu venho do original funk, hoje eu sou um cidadão brasileiro, um artista ativista. É bem diferente, deixei de ganhar muito dinheiro por ser ativista. Sabe o que é ser ativista? É você não concordar com uma coisa e não vai fazer. E o cara fala, mas eu tenho aí 10 mil, tenho 20 mil, 30 mil para te dar para você fazer isso aí. Eu digo, infelizmente não vou ganhar esse dinheiro aí, estou precisando, mas eu sou ativista. Então se eu fizer isso, todos aqueles que gostam de mim, todos aqueles que acreditarem em mim e que têm um ponto de referência naquilo que eu falo, eu vou estar jogando na lama. Então a gente também paga um preço alto, mas é gostoso, porque a gente pelo menos mostra que nós também somos dono dessa porra, que nós também temos direito de opinar e nós não estamos aí para concordar com tudo, sim, e sim com aquilo que possa nos favorecer de alguma forma, nos ajudar e que não nos prejudique, certo? Então é uma coisa que só o tempo faz você ter essa concepção. Isso se chama conhecimento e atitude. Porque tem muitos que têm conhecimento, mas não têm atitude, certo? Então eu acho que é louco isso, né? E você viver num país que você descobre que a maioria dos políticos que poderiam te ajudar, eles são analfabetos em cultura. Cara, que pergunta difícil do caramba que me fazem. O porquê dessa categoria que está aí. Primeiramente, existe uma coisa que você luta sabendo que tem espaço. Aí você sabe que vai lutar para conquistar espaço. Quando esse espaço estão conquistado pelos inimigos, é mais difícil de você lutar. E inimigos assim, que não são inimigos, digamos, como a pessoa pensa diretamente, é aquele tipo de inimigo. Não, inimigo é assim, cara, que o cara é o chefe. Você não pode falar mal do que está sendo feito porque ele te manda para a rua. Você tem apartamento para pagar, você tem luz, tem água. Poxa, cara, você muitas vezes engole seco umas coisas para poder sobreviver. Porque muitos até cobram para alguém sair nas passeatas, mas as passeatas são tudo fuleiras, são feitas por muitos caras que estão querendo ver uma outra coisa, são também fascistas também, são outros que estão no embalaí de internet, só porque tem grupos e todo mundo se organizou, você vai lá conversar com eles, o que é que você está fazendo aqui? Qual é a sua ideia? Você vê que a porra dali, cara, não tem nada de idealista, eles estão com discursos enlatados, feitos, você vê que você começa a saber, perguntar sobre a política latina, como é que tá, o cara não sabe. Você procura saber, você sabe quem é o ministro do trabalho, o cara não sabe. Você sabe quem é o ministro da cultura, o cara não sabe. Você vê que, poxa, eu acho que para você ir para a luta, você tem que ter conhecimento, cara. Que você está defendendo não só você, mas em todo um rol. Entendeu como que é? E isso, cara, é complicado demais. Isso é complicado demais. Muita gente não sai porque ele já não tem perna para sair. Já não tem dinheiro para pagar um transporte. Ou precisa ir no trabalho, não pode faltar, porque se trabalhar
tem 10 desempregados que tá só esperando ele dar uma bobeira para tomar um pé na bunda e outro já entrar no lugar dele, certo? Os próprios caras que podiam ajudar e fazer essa parte forte e organizar, são os sindicatos, estão tudo também envolvidos com 1001 transação diferente, certo? Então, quando uma laranja podre começa a apodrecer o saco, se você não tiver cuidado, vai apodrecendo tudo. Como no Rio de Janeiro agora. Eu me lembro do Rio como uma cidade maravilhosa, que cantava Cidade Maravilhosa. Era maravilhoso demais, cara. Hoje o Rio de Janeiro, o pessoal vai gastar muito mais dinheiro com o caos que está causando na cabeça das pessoas. Certos problemas que eles vão ter, psicológico e tudo, porque a guerra, ela sempre traz problema. Aquilo que está no Rio de Janeiro hoje é uma guerra. Todos os americanos que voltaram da guerra, a grande maioria fica doido, a grande maioria fica... Eu me lembro que na minha cidade tinha 3 caras que voltaram da guerra, todos os 3 ficaram loucos. Eu sempre fui de esquerda, mas eu não encontro mais espaço na esquerda para mim. Já me decepcionei com tanta coisa da esquerda que eu já não acho mais espaço para ficar. Sabe, tipo a sua família, que você se casa e vê que ali você não pode mais ficar, cara? Mesmo sem sua família, você precisa de um outro lugar. Então, a esquerda já não me faz tão feliz, já não me faz tão guerreiro, já não me faz tão digno de eu defender esse segmento. Entendeu? Então, se você me fez uma pergunta, companheiro, muito louca, e que se alguém se caísse em um vestibular, Nelson, o que é que você é? Direita, esquerda, centro? Eu ia falar, I don't know, baby. Eu acho, cara, que todos nós temos que errar. É bom que seja menos erros, né? Mas eu até me sinto bem quando eu erro, porque eu digo assim, caramba, ainda sou humano. O próprio Nietzsche falava que humildade demais é covardia. Muitas vezes você é humilde porque tem medo de enfrentar. Você quer agradar porque você é um puxa-saco, está querendo ser beneficiado, certo? Então, o erro, ele vem como uma coisa necessária. Até porque eu estou aqui dando uma entrevista, mano, e eu estou vendo que essa luz ali está acesa, mas ela não tem só o positivo, ela tem o negativo. O problema é que o negativo não pode ser demais, porque ele tem mais força do que o positivo. Eu faço 10 gols a favor no meu time, na hora que eu fizer um gol contra é o que eles vão comentar.